Olá, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Carlos, professor de matemática. E hoje a gente vai continuar falando de grandezas e medidas, tá? A gente teve aí 2 aulas falando sobre grandezas e medidas. Na primeira aula, a gente falou muito das propriedades, para o que serve e como usá-las. Na segunda aula, a gente fez alguns exemplos e atividades. E hoje a gente vai trabalhar, tá? Continuando as resoluções. Mas vamos sempre dar uma olhada ali, tá? Nas propriedades, que é para a gente sempre estar observando como. Porque se for só fazer as atividades, ela não fica tão legal. Porque às vezes atrapalha, tá? Ela confunde um pouco. Então, nesse primeiro momento, eu vou estar explicando, tá? Aquela resoluçãozinha e entrando nas resoluções. Tudo bem? Então, olha só. Vejamos aí. As grandezas e medidas. Para que serve? Medir, estimar e comparar. A gente pode ver aí um termômetro, né? Uma régua, uma treina, um calendário. Então, observe que nesse momento a gente pode usar grandezas e medidas em vários setores, tá? O que você imagina, às vezes a gente pensa, como é que eu vou usar isso? Usa em todas as áreas, em qualquer formação que você tiver, tá? Ou setor de trabalho, qualquer canto. Grandezas e medidas é usado. Até mesmo o clima. Tudo bem? Então vejamos. Olha aí. Instrumentos de medidas. Vejamos aí aquele rapaz ali, no primeiro momento, em cima de uma balança. Olha ali, o instrumento, a balança, né? Unidade, quilogramas. A grandeza que nós estamos trabalhando é massa, certo? Nós estamos trabalhando com o peso dele. Então, nesse momento, quando a gente vai trabalhar quilograma, a gente tem que lembrar que a gente está trabalhando com massa. Olha a parte de baixo. Nós temos aí o instrumento, um relógio, tá? Unidade, hora. Grandeza, nós vamos trabalhar com tempo. Então, observe que no relógio a gente vai trabalhar relógio de pulso, um relógio de alcatridal, celular, um notebook, computador, aonde tiver. Onde você observar a grandeza, ela vai estar lá. Grandeza de tempo. Tudo bem? Vejamos aqui o terceiro momento. O que ele está usando? Lembra que no momento aqui atrás ele usou a treina, certo? Olha aí. Então aí ele vai usar, ó, o instrumento que ele está usando. A treina. A unidade, metro, grandeza, comprimento. Olha aí o quarto. Olha essa jarra aí, ó. Tá? Bem medida. Vocês observem que na jarra, quando a gente olha na casa da gente, a gente simplesmente, às vezes, só põe água dentro e não observa. Mas todas elas, tá? Ela tem uma medida, tá? Tem uma medidazinha. Vem de baixo para cima. Tem delas que é 1 litro, 1,5 litro, 2 litros, tá? Então, sempre observando cada momento. Então, observe aí que nós vamos trabalhar a unidade que vai trabalhar essa jarra, litros. A grandeza dela que nós vamos usar, a capacidade, certo? Então, vejamos aí. Observe que nessas imagens aí, olha, nós temos variedades, como a gente viu há poucos momentos. Nós temos aí o relógio, nós temos balança, tá? A jarra, régua, nós temos aí a calculadora, nós temos aí a treina embaixo. Então, quando a gente vê esse tipo de situação, observe que, tá, as medidas, elas estão ao nosso redor, em todos os momentos, tá? Um exemplo. Veja, observe aí, fora a jarra, se a gente pode observar alguma outra coisa que a gente possa colocar no dia a dia, na cozinha, uma colher, né?
uma panela, fazer uma medida. Então, tudo isso reflete nessa situação. Tudo bem? Então, vejamos, continuando. Utilizamos os instrumentos de medição para atribuir valores às grandezas. Vamos aí a uma questão. Observe aí, a questão está no livro do segundo ano, tá? A prova Enem, na página 85. A fotografia a seguir mostra um modelo, tá? De poltrona biblioteca, um meio de economizar espaço e criar um feito decorativo. Olha aí. Se vocês observarem bem, a pessoa, um gênio. Vários livros numa biblioteca, ele montou uma poltrona. Só que essa poltrona, ela tem medidas. Tudo bem? A gente vai ver um pouco mais à frente. Mas observe que, quando ele passa aquele momento ali, ele coloca os livros, ele vai fazendo. Fez a poltrona toda de madeira, com os espaços abertos e não fechados, né? E acoplou ela toda com livro, tanto na parte de cima como na parte de baixo, deixando só o meio. Olha ali, deixando a poltrona para sentar e é de se escorar. Suponha que uma poltrona desse modelo tenha duas almofadas em forma de paralelepípedo reto retângulo, feitas em espumas revestida, e que a almofada do encosto seja encaixada depois sobre a almofada do assento. Considere ainda, tá, que a poltrona tenha as dimensões dadas na figura a seguir e que a espessura da almofada do assento é 18 centímetros e a da almofada do encosto é de 10 centímetros. Então, vamos observar no primeiro momento. Nós falamos aí só como é que se diz? Da almofada. Observa no primeiro momento, ó, o assento ela tem 18 centímetros. A do encosto ela tem 10 centímetros, certo? Então, quando ele fala, agora a gente vai falar da parte de madeira. A altura, a largura, tá? Essa parte toda aí, ela vai trabalhar em milímetro. Como a gente pode observar aí, ó. A largura dela, vamos ver lá atrás. Em vez de eu botar aqui na frente, eu botei lá atrás as medidas. 750 milímetros, tá? Comprimento dela aqui para frente, podemos observar lá em cima, ó. Também 750 milímetros. Agora, olha a altura aqui na frente, tá? Nós temos aí entre a poltrona e o chão. Do chão até a poltrona, nós temos aí 450 milímetros, como vocês podem ver na margem direita, tá? E da poltrona acima, nós temos aí 150 milímetros. Olha a profundidade do banco, do assento, 480 milímetros. Então, a largura de um lado, a mesma largura do outro. Podemos ver que são 150 milímetros. E vejamos a altura total. Atrás, olha, 750 milímetros. Calcule o volume de espuma necessário para fazer as duas almofadas, assento e encosto, dessa poltrona. E aí a gente pode ver que nós temos 5 alternativas. Nós temos aí os assentos. Então, vamos lá. Só os assentos, depois eu falo o encosto, tá? Em cada letra. Então vamos lá. Letra A, o assento, nós temos aí 72.000 centímetros cúbicos. E encosto, 14.400 centímetros cúbicos, tá? Letra B, 46.980 centímetros cúbicos. Isso é o assento. O encosto, 13.500 centímetros cúbicos.
Letra C, o assento 45.000 centímetros cúbicos e o encosto, nós temos aí 10.800 centímetros cúbicos. Na letra D, nós temos aí o assento 38.880 centímetros cúbicos e o encosto 21.600 centímetros cúbicos. Já na letra E, alternativa, nós temos aí o assento 13.500 centímetros cúbicos e o encosto, tá? 46.980 centímetros cúbicos. Vamos ver aqui a resposta e observar que ela é bem simples, tudo bem? Então podemos ver. Vamos calcular as dimensões e o volume de cada almofada. Vejamos aí, primeiro, o assento. Olha aí, nós vamos falar da largura, certo? Então, para a gente fazer o cálculo, nós vamos ter que usar a largura total menos 2 vezes 150 milímetros, tá? Que é igual. Tá vendo esse 750 milímetros aí? É a largura total. Então, vamos lá. Multiplica 2 vezes 150, 300. Então, nós vamos ter 750 menos 300, que é igual a 450, ou seja, 450 milímetros. O que dá igual a 45 centímetros. A profundidade. Nós temos aí 480 milímetros, mais a espessura do encosto. Quanto é a espessura do encosto? A gente viu lá na questão, certo? Tá lá, ó, 10 centímetros, tá? Então a gente vai fazer, tá, a transformação de milímetro para centímetro. Se é 480 milímetros, vai passar para centímetro, vai ficar só 48. Então vai ficar a igualdade. 48 centímetros mais 10 centímetros, que é igual a 58 centímetros. A espessura. A espessura a gente viu que na questão lá, ela já dá direto. Então a espessura aí é 18 centímetros. O que a gente vai fazer agora? A gente vai ver o volume, né? Então vamos lá. O volume é quem? Observe os resultados que a gente encontrou. Então a gente vai fazer uma multiplicação, tá? Um pelo outro. Então vamos lá. Volume é igual a 45 vezes 58 vezes 18. Observando aí, todos são centímetros, certo? E quando a gente calcula, a parte dos centímetros a gente vai elevar ao cubo. Por quê? Porque ele está sendo multiplicado 3 vezes ali, tudo bem? Na multiplicação, os expoentes soma. É o que acontece no centímetro. Nós temos a multiplicação, né? Então, soma-se os expoentes. Então, multiplica-se os números. Multiplicando os números aí, ele deu 46.980 centímetros cúbicos. Agora vamos ver, isso ali que a gente viu foi só o assento. Agora a gente vai ver o encosto. A largura, né? Largura é igual, tá? Largura do assento, que é igual a 45 centímetros. Profundidade é igual a 10 centímetros. A gente achou no cálculo atrás. A altura, como é que a gente faz? É a altura total menos 450 milímetros, que é igual. A nossa altura total, que a gente pôde ver na poltrona, foi de 750 milímetros. Foi o que está lá na frente, olha. Então vai ficar igual 750 milímetros menos 450 milímetros, que é igual a 300 milímetros. Só que nesse caso, a gente tem que transformar milímetro para centímetro, ou seja, 300 milímetros vai ser igual a 30 centímetros. E aí nós temos o volume. Volume é igual. Observe o resultado que a gente pode observar aí, tá? Que a gente achou nesse momento. Primeiro lá em cima, 45, já entra no volume, vezes a profundidade, 10 centímetros, vezes a altura, 30 centímetros,
multiplica-se os números e soma-se os expoentes do centímetro, tá? Então, naquele caso ali, da soma dos expoentes, vai ficar centímetros ao cubo. Tudo bem? Fazemos a multiplicação. 45 vezes 10 vezes 30 é igual a 13.500. Portanto, aí, a nossa alternativa correta é a letra B. Vamos aí a mais uma questão. Questão de número 11. E ela está no livro do segundo ano, a prova Enem, na página 85. Diz o seguinte: na reforma do prédio de uma empresa será feito um painel para destacar seu logotipo. Esse painel será composto de cerâmicas quadradas de dois tamanhos diferentes e contornado com reajunte vermelho, conforme mostra a figura a seguir. Olha aí, nessa figura, ela vai mostrar dois tipos. A figura tem aí, tá? Uma cerâmica bem maiorzinha um pouco e figuras, tá? Com uma cerâmica bem menor. Agora, observando, a cerâmica, ela tá misturada no desenho. Nós temos cerâmicas um pouco maior, cerâmicas um pouco menor ao meio, depois ela cresce, olha só. E assim ela vai trocando. Porém, não olhe muito para a cerâmica. Observe o que vai dizer a questão. A cerâmica, às vezes, pode atrapalhar. Se a cerâmica menor tem 20 centímetros de lado, e para cada metro linear, tá, do contorno, gastam-se aproximadamente 200 gramas de reajunte vermelho. Para fazer o painel, será necessário providenciar cerca de... Olha aí, nós vamos ter aí 5 alternativas. Lembrando que quando a gente coloca, por exemplo, o piso no chão, nós vamos ter aí a parte do reajunte, certo? Então é daquilo que a gente está falando. Só que a gente não pode comprar por pedaço, ali é comprado por quilo, tá? Então é essa parte que nós vamos trabalhar, na massa, tá? Vamos trabalhar com quilo. Então vejamos, nós temos aí na letra A, 1 kg de reajunte vermelho. Na letra B, 1,25 quilos de reajunte vermelho. Letra C, 1,52 kg de reajunte vermelho. Na letra D, 1,74 quilos de reajunte vermelho. E na letra E, 2 quilos de reajunte vermelho. Observe que quando a gente vai comprar essas coisas, a gente tem que comprar bem detalhado. Mas observe que a resposta é uma coisa mais simples do que se imagina. Tudo bem? Então vejamos. Primeiro, vamos determinar as medidas de cada lado, tá, do logotipo, para, então, calcular seu perímetro, que será representado pela letra P. Então observe aí. Observou aquela figura lá atrás? Então observe que a cerâmica maior, ela tem aí, ó, 120 centímetros em cima, o tamanho dela todo, tá? A largura, 40 centímetros. E podemos observar por baixo, na maior, que cada cerâmica também tem o comprimento de 40 centímetros. Ou seja, a gente já pode observar que cada cerâmica dessa, da maior, é 40 por 40. Tudo bem? Já na menor, olha aí embaixo. A menor, nós temos aí 160, o total 160. Porém, a sua largura aí é 20 centímetros, certo? Só que como é que a gente vai saber? Três ali, ao lado embaixo, tanto do lado direito como do lado esquerdo. 3 dela é igual a 60 centímetros. Logo, a gente vai saber que cada uma delas também é 20 centímetros, 20 por 20. Tudo bem? Então, a gente pode observar aí a altura do desenho, do painel, tá? Observe que no meio as alturas são 80 centímetros. O que a gente pode fazer com isso?
a soma. Somar todos os números, tá? Perímetro é somar todos os números que a gente encontrar dentro daquele desenho. E é isso que a gente vai fazer. Então, observe aí, no primeiro momento, P, perímetro, a gente vai somar 120 mais 40, tá? Repetido 4 vezes, é 40 mais 40 mais 40 mais 40. 80, 2 vezes, que eram os dois lados, 80 mais 80. Nós temos ali embaixo 60 mais 60 mais 20 mais 20 mais 160. Todos eles em centímetros, que dá igual a 760 centímetros. Ou seja, se for em metro, ele vai ser 7,6 metros. Se cada metro linear gastam-se aproximadamente 200 gramas de reagente, tá? Reagente vermelho, em 7,6 metros, serão gastos aproximadamente. A gente só vai fazer aí uma multiplicação. 7,6 vezes 200, que é igual a 1,520 gramas, que é igual a 1,52 quilos. Portanto, para fazer o painel será necessário providenciar aproximadamente 1,52 kg de reagente vermelho. Com isso aí, logo a nossa alternativa correta é a letra B. Só, pessoal, não tem muita dificuldade. Olhou o desenho, viu o perímetro, soma. Tudo bem? Pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Para rever essas aulas e outras, acesse as nossas plataformas. E até a próxima aula!